Olá, minha prezada aluna, meu caro aluno, muito obrigado por se conectar. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso módulo de número 4. E neste módulo, nós vamos tentar não tropeçar nas vedações da legislação tributária ao crédito do ICMS. Vou contar uma historinha rápida para você. Uma vez fiscalizei uma empresa, uma grande empresa, uma empresa do ramo de bebidas, e na fiscalização dessa empresa, nós descobrimos vários créditos indevidos de ICMS. Esses créditos indevidos decorriam de material de uso ou consumo. Então, tudo que entrava no estabelecimento, que era material de uso ou consumo, desde um simples grampo, clipe de escritório, até material de limpeza do chão da fábrica, era levado a crédito no livro de entradas. E essa postura da empresa decorreu de uma orientação de uma consultoria tributária. A consultoria tributária chegou na empresa e explicou que entendia que o crédito de material de uso e consumo era garantido pela Constituição, com base no princípio da não cumulatividade, e que essa vedação ao crédito era inconstitucional. Essa consultoria orientou a empresa a passar a fazer o crédito de todo e qualquer material de uso ou consumo que entrasse no estabelecimento. Como é uma grande indústria de bebidas, não teve outra repercussão senão créditos de valores bastante vultosos. Mas a orientação da consultoria tributária era a seguinte: acredita aí, porque se o fisco te autuar, eu te defendo e você ganha essa causa. E foi o que a empresa seguiu. Acontece que nós detectamos aqueles créditos indevidos segundo a legislação estadual, segundo a Lei Complementar 87/96, e o caso teve que ser realmente judicializado pelo contribuinte, dado ao fato que lavramos um auto de infração de cifras milionárias naquela empresa. Houve o processo judicial, esse processo judicial tramitou por várias instâncias e o resultado final qual foi? O Supremo Tribunal Federal entendeu que a Constituição Federal confere competência à lei complementar para regular a compensação do imposto. O direito ao crédito faz parte da compensação do imposto, razão pela qual pode a lei complementar restringir o crédito no caso de material de uso ou consumo. Resultado, a empresa perdeu a causa. Teve que pagar um auto de infração de cifras milionárias. O que a consultoria tributária poderia ter orientado, já que ela acreditava que ganharia essa causa no Supremo, é que a empresa depositasse, já que era uma empresa sólida financeiramente, que abrisse discussão judicial antecipadamente por meio de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária e que fosse depositando mensalmente em juízo o valor dos créditos controvertidos. E assim, ao final do processo, se ela perdesse, o fisco levantava o que já estava depositado. Evitava-se multa punitiva, juros de mora, mas não, a estratégia adotada não foi essa. Foi a de não acredita que depois eu brigo na justiça e a gente ganha essa causa. Mas, infelizmente, a causa foi perdida. Por que eu estou contando essa história? Para dizer a você que é muito importante que a empresa preste atenção aos créditos de ICMS no momento de escriturá-los no livro de entradas para se apropriar desses créditos na sua apuração do imposto. É muito importante que a empresa observe as vedações legais e não transgrida essas vedações. Caso tenha algum questionamento quanto a qualquer vedação, judicialize, mas não fique inadimplente. Não faça isso à revelia do fisco, à revelia, de repente, de uma consulta tributária, porque as consequências são graves. As multas punitivas são pesadas, os juros e multas de mora também oneram esse crédito tributário. Então, a minha dica para você, empresário, você, advogado, contabilista, gestor de empresa, você que está se preparando para provas e concursos, que também tem que dominar esse assunto, preste muita atenção, que no momento de se fazer o crédito do ICMS, há de se prestar atenção às restrições, às condições e também às vedações ao crédito. E vedações ao crédito são
tema da nossa aula de hoje. 7 passos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 passos para se creditar de ICMS sem violar vedações legais. Então, conforme até orientação inicial, diante do caso concreto que apresentei a vocês, toda empresa deve trabalhar, em primeiro lugar, pelo compliance, pelo cumprimento da legislação tributária, para evitar as sanções do fisco. Se houver qualquer questionamento, pode se questionar judicialmente, mas da maneira certa, para não gerar um passivo tributário desnecessário, como ocorreu no caso da empresa que citei aqui para vocês no início da nossa conversa de hoje. Por isso que essa aula, esse módulo mais especificamente, todas as aulas desse módulo, todos os conteúdos desse módulo são de extrema importância e você deve prestar muita atenção. Então eu vou passar para você, de acordo com o passo a passo que foi elaborado pelo professor Dimas, os 7 passos para a empresa se creditar do ICMS sem violar nenhuma vedação ao crédito do imposto. Então vamos lá? Primeiro passo é uma indagação. Saídas são tributadas? As saídas são isentas ou não tributadas com manutenção de crédito? Essas saídas, porventura, são exportações? Essas saídas são saídas decorrentes de venda de papel imune, sujeito à imunidade tributária prevista na Constituição Federal, artigo 150, inciso 6, a linha D. Tudo isso tem que ser questionado pelo estabelecimento no momento em que vai fazer o creditamento do imposto. Claro que tudo isso aqui, esse passo número 1, já foi abordado em aulas anteriores. Então nós não vamos nos aprofundar nele agora, nós só vamos posicionar. Meu objetivo agora é posicionar você de que no momento do crédito deve-se haver preocupação em não esbarrar na vedação ao crédito relativa às operações isentas ou não tributadas. Operação isenta ou não tributada não dá direito a crédito. Observe aqui que eu estou considerando para você, e seguindo passo a passo muito bem elaborado pelo professor Dimas, situações em que em constatando, eu posso fazer o crédito. Observe, a saída é isenta ou não tributada, só que tem manutenção de crédito. É uma exportação que também dá direito à manutenção do crédito. É papel imune que também dá direito à manutenção do crédito. Observou? Se essas respostas forem positivas, o crédito pode ser feito sem violar a vedação ao crédito relativa às operações isentas ou não tributadas. Só para você entender, eu vou trazer aqui uma ilustração que está no nosso passo a passo. Vamos pensar numa empresa que é industrial e comercial ao mesmo tempo. Ela faz fabricação e revenda de mercadorias. E essa empresa vai ter entradas com crédito do imposto, ou seja, em que houve imposto cobrado na operação anterior. Quando se dá essa entrada, por ser uma entrada tributada, espera-se, via de regra, que haverá direito ao crédito. Então você segue a seta amarela, haverá direito ao crédito. O crédito é da entrada, mas eu só vou confirmar o direito ao crédito depois que ocorrer a saída subsequente. Então eu levo você aqui para o momento da saída subsequente, ok? O momento da saída subsequente é que vai confirmar o direito ao crédito. E aí, essa empresa, por ser industrial e comercial, ela tanto vai receber insumos nessa entrada. O que é insumo? Insumo é matéria-prima, material de embalagem, é também produtos que se consomem no processo de industrialização, materiais intermediários. Isso é insumo. O insumo vai ser utilizado na industrialização de mercadorias. Ou pode ser também mercadorias que entram
para revenda no estabelecimento. Então, mercadorias para revenda. Para que haja segurança no exercício do direito ao crédito, então, eu tenho que olhar a saída. E é na saída que eu vou fazer as 4 perguntinhas. A operação foi tributada? Então, se a saída é tributada, entrou tributado, saiu tributado, o meu direito ao crédito é permitido. Está ok eu exercer o meu direito ao crédito. Aqui está, direito ao crédito permitido. E se a minha saída for não tributada, for isenta, mas tiver manutenção de crédito? Nós já aprendemos em aula anterior também que o meu crédito, nesse caso, é igualmente permitido. Além disso, o crédito será permitido nas exportações e nas saídas de papel imune, porque a lei complementar garante a manutenção do crédito nessas situações. Então, veja que com essas 4 perguntinhas de segurança, se as respectivas respostas forem sim, ou seja, sim para a operação ser tributada, sim para ter manutenção de crédito numa operação isenta ou não tributada, sim para ser uma exportação e sim para ser uma venda de papel imune, nesse caso, eu posso fazer o crédito sem violar as vedações legais ao direito ao crédito. É assim que vai funcionar. Agora, quando que eu violo as vedações legais? Quando todas essas respostas forem não e eu tiver uma saída isenta ou não tributada. Se a operação é tributada, eu tenho crédito, mas se a operação não for tributada, pode ser que eu não tenha crédito, mas ela ainda pode ser uma exportação, um papel imune, ou ter manutenção de crédito. Mas aí é uma isenção que não tem manutenção de crédito. Não é uma exportação, não é papel imune. O que sobrou? Somente isso mesmo, né? Sobrou-se apenas uma saída não tributada, que pode ser isenta ou não tributada, sem manutenção de crédito. Ou seja, entrou com crédito, mas saiu zero o imposto. Então, nesse caso aqui específico, o crédito não será permitido. O crédito será vedado, conforme já pudemos estudar em um módulo anterior deste curso. Então, o primeiro passo, ele leva em consideração conhecimentos que aprendemos em módulos anteriores do curso. Para você fixar direitinho, eu trouxe também exemplos práticos que estão no nosso passo a passo. Vamos ver esses exemplos? Primeiro exemplo, eu tenho aqui entrada de couro, que é matéria-prima, e de solado, que são insumos de produção numa fábrica de calçados. Tanto o couro quanto o solado, sola de sapato, são mercadorias sujeitas à tributação. Portanto, vem com crédito do imposto. E se vem com crédito do imposto, se a venda do produto final for sapato, que também é tributado, eu terei direito ao crédito. Outra situação em que eu terei direito ao crédito. Uma fábrica de calçados, ela fabrica calçados e vende esse calçado para uma loja de calçados. Eu tenho que verificar como que vai ser a operação subsequente da loja de calçados. A loja de calçados vai revender esse sapato também de maneira tributada para o consumidor final. Então, nesse caso, o direito ao crédito também é garantido porque entrou tributado, saiu revendido o sapato tributado. Na situação anterior, entrou a matéria-prima tributada, couro, solado, e saiu o produto resultante da industrialização, sapato tributado, direito ao crédito está garantido. Mas vamos imaginar que fosse uma situação em que saísse para exportação. A exportação não tem tributação, perfeito? Então, sapato vai exportar. Eu vou ter o crédito? Vou, porque na exportação eu tenho direito
a manter o crédito. Na nossa próxima videoaula deste módulo, nós vamos prosseguir com os demais passos para o exercício do direito ao crédito sem violar as vedações da legislação.